Olá, o meu nome é Jamile, eu tenho 17 anos. Eu moro com os meus pais e 4 irmãos. Por ser a única filha mulher, às vezes eu me sinto um pouco sufocada com tanta proteção. Devido à nossa religião, eu não posso sair desacompanhada e nem conversar com outros homens se eu não estiver na presença dos meus pais ou dos meus irmãos. Isso não me incomoda, pois faz parte do nosso modo de vida. Quando eu completei 12 anos, os meus pais escolheram o meu noivo e naquela época eles já marcaram um casamento para quando eu completasse 18 anos. Agora eu estou super animada, pois falta apenas um ano e vai ser uma data memorável para as nossas famílias. Eu pedi para os meus pais que me permitisse conhecer um país antes do casamento. E eu escolhi o Brasil. Mas o que eu não sabia é que naquela viagem mudaria totalmente o meu destino. Foi um voo cansativo até chegar no Brasil. Eu estava encantada com tudo que eu estava vendo e também conhecendo. Não era muito diferente do que se vê na televisão. Primeiro, conhecemos o Rio de Janeiro e a vista do hotel era linda. Nós ficamos todos encantados com a beleza daquele lugar. Além do que, a gente estava amando também o calor. Depois, foi a vez de conhecer São Paulo. E foi lá que começou a minha história. Meus pais resolveram visitar um amigo que tinha deixado nossa cidade, fazia alguns anos, para viver em São Paulo e eles nos receberam muito bem. Fizeram um banquete para nós. Depois de algumas horas, chegou o filho deles com um amigo. Caio era o nome desse rapaz, que tinha os olhos azuis mais lindos que eu já tinha visto na vida. Eu não conseguia parar de olhar para ele, e ele também olhava muito para mim. Na hora de ir embora, a Nádia, filha dos amigos do meu pai, me entregou um pedaço de papel. Eu escondi para que meus pais não vissem. Assim que eu entrei no quarto do hotel, vi que era o número do telefone do Caio. Então eu resolvi mandar uma mensagem, mesmo sabendo que não tinha futuro, mas eu estava encantada por ele. Muito rápido, ele respondeu e passamos a conversar por horas. O amigo do meu pai ligou pedindo para eu passar o dia com a Nádia. Eu estava super ansiosa, sabia que por detrás daquele convite tinha algo envolvendo o Caio. Meus pais não podiam sonhar com aquilo. Passamos a tarde toda no shopping, as pessoas ficavam me olhando, acho que devido às roupas que eu usava. A Nádia me disse que já fazia um tempo que ela havia deixado de usar. Estávamos sentadas, comendo, quando de repente o Caio chegou. Eu estava com muita vergonha, mas ele logo tratou de me deixar bem à vontade. Acho que nunca um homem tinha me olhado como ele me olhava, nem o meu noivo. Infelizmente, os dias no Brasil passaram muito rápido. Eu estava com o coração apertado. O dia de ir embora havia chegado e eu já não sabia mais se eu veria o Caio. O voo de volta seria às 18h30 e para se despedir, a Nádia veio almoçar comigo no hotel. Ela me trouxe um presente, disse que era do Caio e quando eu abri, tive uma surpresa muito grande. Era uma correntinha com um coração e dentro a foto que tínhamos tirado no shopping. Aquilo me fez chorar. Eu não queria mais ir embora. Meus pais não entenderiam. Ele me ligou e disse que iria me buscar assim que eu completasse 18 anos e antes do meu casamento. Era uma promessa. A viagem de volta foi muito triste. A minha mãe chegou a perguntar o que estava acontecendo comigo. Eu falei que tinha gostado de estar no Brasil e que não queria ir embora, mas ela logo falou que tinha alguma outra coisa me incomodando. Eu não tinha com quem conversar em casa, então eu ficava o tempo todo no meu quarto conversando com a Nádia. Eu me sentia perdida, pois quando saí de casa para ir ao Brasil, eu tinha certeza que eu queria me casar com meu noivo. Já agora, eu estava pensando em outra pessoa. Só durante a noite eu conversava com o Caio. Nós combinamos assim para que meus pais não desconfiassem de nada. Mas eu não achava certo enganar os meus pais e nem o meu noivo. Mas eu acho que eu estava apaixonada pelo brasileiro. Os meses foram passando e se aproximava a data do meu casamento. Vestido comprado, a festa organizada e eu não sabia o que fazer. Estava dividida entre o amor que eu sentia pelo Caio
e o compromisso assumido pela minha família há alguns anos. Nádia me avisou que estava vindo para o meu casamento e eu fiquei com medo de perguntar se o Caio estava vindo também, mas ela falou que ele estava junto e já tinha um plano para a gente deixar o país. Eu ri e chorava ao mesmo tempo, pois eu sabia que os meus pais não mereciam passar por aquilo. Um dia antes do casamento, a Nádia chegou. Eu estava trancada no meu quarto, não queria ver ninguém. Algo me dizia para eu casar, mas o coração pedia para eu ir embora com o Caio. E depois de muito pensar, eu decidi que eu iria me casar. Eu não conseguiria viver com a culpa de ver a vergonha que a minha família passaria. Então eu comuniquei a minha decisão para o Caio, e ele não gostou, é claro. Mas ele sabia que as coisas ali eram diferentes do Brasil, e disse que aceitava a minha decisão, mas que ele voltaria triste sabendo que deixou para trás o grande amor da vida dele. À noite, o meu noivo veio em casa. Ficou na sala conversando com meu pai e os convidados que já haviam chegado. Percebi que ele estava triste. Não era alguém que vibrava por se casar no dia seguinte. E a Nádia também percebeu. Resolvi ir conversar com ele e perguntar o que estava acontecendo. Ele me olhou e disse que havíamos assumido o compromisso sem saber se era realmente aquilo que queríamos. E agora ele precisava se casar sem gostar de mim. Confesso que senti um alívio, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada, pois o casamento era dali a poucas horas. Mas ele disse que haveria sim o casamento e que depois o tempo nos aproximaria e ele poderia vir a me amar. Eu fiquei arrasada com a maneira como ele falou. Eu corri para dentro e ele veio atrás de mim. Pediu que eu não comentasse nada com ninguém, pois ele havia aberto o coração para mim. Mas eu já estava arrependida daquilo. Eu não contei a ele também que não o amava, que o meu coração pertencia a outra pessoa. Fui para o quarto e chorei por horas. Minha mãe estava mega preocupada. Disse que não traria sorte aquele choro, mas era tudo que eu conseguia fazer naquela hora. Na verdade, eu queria sumir daquele lugar, esquecer que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Começamos os preparativos para a cerimônia. A casa estava em festa, mas o meu coração estava em pedaços. E quando me vi no vestido e todas as mulheres me elogiando, foi como se o mundo acabasse. Tudo o que eu queria era ver o Caio. Eu pedi para ficar um tempo sozinha com a Nádia. Ela entendeu o recado e pediu que o Caio subisse escondido até o quarto. Choramos os três, mas sei que logo ele me esqueceria, pois o Brasil era um país de mulheres lindas. A hora da festa chegou. No caminho, pediram que eu voltasse para casa. O noivo ainda não havia chegado. Me acendeu uma luzinha de esperança. Esperamos por 1 hora e nada do Samir aparecer. Eu não podia acreditar que ele estava fazendo aquilo, mas ele fez. A festa acabou em tristeza para o meu pai, mas eu estava feliz da vida. Eu só não podia demonstrar. A Nádia veio falar comigo. Disse que o Caio sabia que o Samir não apareceria na festa, porque ela tinha visto os dois conversando na noite anterior. Mas aquilo também não importava mais. Agora havia acabado tudo, inclusive o sonho dos meus pais em relação a mim. De repente, o meu pai bateu na porta, pediu para conversarmos. Me falou que não sabia como seria, mas que se eu quisesse ir para o Brasil com a família da Nádia e ficar uns dias, ele autorizava, pois sabia que não seria fácil para mim. Eu aceitei na hora, falei que precisava pensar no que tinha acontecido. As coisas não podiam ficar melhor, mas eu não podia demonstrar que eu estava feliz, senão meus pais não me deixariam ir. Caio era outra pessoa que mais comemorava. Disse que assim que chegássemos no Brasil, ele se casaria comigo, porque eu era o amor da vida dele. Eu me despedi dos meus pais. A impressão que eu tive é que eu tinha ficado presa a vida toda e agora eu estava livre. A sensação de liberdade exalava pelos meus poros. E saber que agora eu podia ficar com o Caio me deixava ainda mais feliz. Quando chegamos no aeroporto, o Samir estava lá me esperando. Disse que precisava falar comigo. Me pediu desculpa por não ter aparecido no casamento, mas que ele ficou com medo das responsabilidades que viriam com o tempo.
e que ele não estava preparado para esquecer quem ele era. Confesso que não entendi de primeiro momento, mas ele me entregou uma carta e pediu para que eu abrisse quando chegasse no Brasil. E eu fiz conforme ele pediu. Guardei a carta na bolsa e fui pro avião. Conversei com os pais da Nádia e contei que gostava do Caio, mas para minha surpresa, eles já sabiam e tinham sido cúmplices dele. Caso eu resolvesse não casar e vir embora pro Brasil, mas ainda bem que tinha dado tudo certo. E agora eu estava no Brasil. Eu lembrei da carta e corri para ler. Lá, o Samir me explicava que não podia se casar comigo porque ele estava apaixonado por outra pessoa, mas os pais dele jamais aceitariam. Por isso, ele também estava indo embora viver o grande amor da vida dele. Dentro do envelope tinha a foto de um outro rapaz. Foi o que eu entendi, era que ele tinha se apaixonado por um outro homem. Eu jurei guardar o seu segredo. Eu sabia muito bem como as pessoas podiam ser cruéis com ele, mas eu torcia para a felicidade dele, pois não escolhemos ser quem somos, e respeitar as diferenças e as escolhas das pessoas nos torna melhores. Liguei para os meus pais e resolvi contar sobre o Caio. Sabia que eles não iam gostar, mas era o melhor que eu podia fazer. Sabia que o meu pai seria um problema maior, mas eu precisava esclarecer as coisas. E eu não queria conviver com a mentira. E o Caio estava disposto a falar com ele também. Meus pais concordaram com o namoro, mas pediram que esperasse eles virem para o Brasil para aceitar o casamento. Eu não acreditei quando eles disseram que tudo bem. E depois eu me casaria apaixonada e sabendo que o Caio também estava apaixonado por mim. Namoramos por 7 meses e marcamos o casamento. Eu estava bem feliz, mas com a certeza que sentiria muita saudade dos meus pais e dos meus irmãos. Mas o Caio prometeu que sempre que quisesse, nós poderíamos ir visitar os meus pais e ficar com eles. Quanto ao Samir, nunca mais tive notícias, mas eu espero que ele esteja feliz onde quer que ele esteja, pois eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Oi pessoal, aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido essa história. Não esqueça de clicar no like, compartilhar com algum amigo de vocês e se inscrever aqui no canal, porque nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!